Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, de Derek Prince. Parte 2, Arrependimento e Fé. Capítulo 2, A Natureza da Fé. Fora da Escritura, a palavra fé tem um significado muito amplo e diferente. Mas no nosso presente estudo, não precisamos nos preocupar com esses outros significados. Na Escritura, há duas características claras e distintas da fé. Primeiro, a fé origina-se sempre na palavra de Deus. Segundo, está sempre diretamente relacionada com a palavra de Deus. Fé é uma das poucas palavras cuja definição a Bíblia apresenta. Encontramo-la em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Este versículo também podia ser traduzido assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, distinta da esperança. A fé, portanto, é distinta da esperança. Esse importante versículo revela-nos diversos fatos sobre a fé. Primeiro, indica uma distinção entre a fé e a esperança. A fé difere da esperança de duas maneiras. A primeira é que a esperança aponta para o futuro, enquanto a fé se afirma no presente. A esperança é uma atitude de expectativa relativamente ao que é ainda futuro, mas a fé é um fundamento, uma confiança de algo real e claro dentro de nós que já possuímos aqui e agora. A segunda principal diferença entre fé e esperança é que esta situa-se, por essência, no reino da mente, enquanto que a fé é fundamentalmente do domínio do coração. Isto é claramente realçado na descrição feita em 1 Tessalonicenses 5:8, pelo apóstolo Paulo, dos diversos elementos da armadura espiritual exigida ao soldado cristão. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Note-se que a fé, juntamente com o amor ou caridade, se situa na região do peito, isto é, na região do coração. Por outro lado, a esperança está associada como elmo à região da cabeça, ou seja, à região da mente. Assim, a esperança é fundamentalmente uma atitude mental de expectativa relativa ao futuro, enquanto que fé é uma condição do coração, produzindo dentro de nós, aqui e agora, algo tão real que pode ser descrito pela palavra fundamento. Em Romanos 10:10, o exercício da fé está mais uma vez associado diretamente com o coração, pois Paulo ali diz: porque com o coração se crê para a justiça. Muitos fazem profissão de fé em Cristo na Bíblia, mas a sua fé situa-se apenas no domínio da mente, ou seja, é uma mera aceitação intelectual de certos fatos e doutrinas. Essa não é a verdadeira fé bíblica e não produz qualquer mudança vital na vida dos que a confessam. Por outro lado, a fé do coração produz sempre uma mudança definitiva, uma experiência palpável naqueles que a confessam. Associada ao coração, o verbo crer torna-se um verbo de movimento. Daí Paulo dizer: porque com o coração se crê para a justiça, não apenas na justiça, mas para a justiça. Uma coisa é crer com a mente, na justiça, uma mera teoria ou ideal abstrato. Outra coisa é crer com o coração, para a justiça, ou seja, crer de uma forma que produz uma mudança e uma transformação de hábitos, caráter e vida. Nas palavras de Cristo, o verbo crer está regularmente seguido da preposição para, ou seja, expressa mudança ou movimento. Por exemplo, em João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim,
tem a vida eterna. Isto chama a atenção para o fato de o verbo crer estar associado a um processo de mudança ou movimento. Não basta crer em Cristo com a mera aceitação mental dos fatos da sua vida ou da verdade dos seus ensinos. Temos de crer para Cristo. Temos de ser movidos por uma fé de coração, indo de nós para Cristo, indo do nosso pecado para a sua justiça, da nossa fraqueza para o seu poder, do nosso fracasso para a sua vitória, das nossas limitações para a sua onipotência. Essa fé verdadeira e bíblica do coração produz sempre mudança e transformação. Consiste sempre em crer para Cristo e para a justiça. E o resultado é sempre algo de definido, experimentado aqui e agora, e não alguma coisa que se espera no futuro. Por essa razão, aqui em João 6,47, Cristo usa o presente e não o futuro. Diz ele: quem crê em mim tem a vida eterna. Não diz terá, mas já tem a vida eterna. A verdadeira fé bíblica para Cristo produz vida eterna aqui e agora, dentro do crente. Não é alguma coisa que esperamos possuir do mundo vindouro após a morte. É algo que já é nosso. Algo que já gozamos, uma realidade, uma substância dentro de nós. Muitos têm uma religião que esperam que lhes faça algum bem na hora da morte, quando chegarem ao limiar da eternidade. Mas a verdadeira fé bíblica dá ao crente a experiência do aqui e agora e a certeza da vida eterna já dentro dele. A sua fé é uma substância real em si, e por causa desta presente fé tem uma esperança serena, uma confiança segura relativamente ao futuro. Uma esperança que se baseia nessa fé presente suportará o teste da morte e da eternidade. Mas uma esperança que não se baseia nessa substância presente de fé está condenada à desilusão amarga e final, baseada unicamente na palavra de Deus. Voltemos à definição dada em Hebreus 11:1 e notemos outro fato importante sobre a fé ali definida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso mostra que a fé lida com coisas não vistas. A fé não se baseia na evidência dos nossos sentidos físicos, mas nas verdades e realidades eternas e invisíveis reveladas pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo contrasta o objeto da fé com o objeto da percepção sensorial quando diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui fé está contrastada com vista. A visão e os outros sentidos físicos relacionam-se com o objeto do mundo físico e material. A fé está relacionada com as verdades reveladas na palavra de Deus. Os nossos sentidos lidam com as coisas materiais, temporáveis e imutáveis. Já a fé lida com as verdades reveladas de Deus, que são invisíveis, eternas e imutáveis. Se temos uma mente carnal, apenas podemos aceitar aquilo que os nossos sentidos nos revelam. Mas se somos espirituais, a nossa fé torna as verdades da palavra de Deus mais reais do que qualquer outra coisa que os nossos sentidos nos possam revelar. Não baseamos a nossa fé no que vemos ou experimentamos. Baseamos-la na palavra de Deus. Por isso, o que vemos ou experimentamos é o resultado daquilo em que já temos crido. Na experiência espiritual, a vista vem depois da fé e não antes. No Salmo 27,13, Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi não viu primeiro, depois creu. Ele creu primeiro e depois viu. Note-se também que a experiência que a fé produziu foi, como já enfatizamos, não apenas alguma coisa para depois da morte, no outro mundo, mas para aqui e agora, na terra dos viventes. Essa mesma lição é realçada na conversa entre Jesus e Marta junto do túmulo de Lázaro, registrada em João 11, 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui Jesus deixa bem claro que a fé consiste em crer primeiro e depois em ver, não em ver primeiro e depois crer. Muitos com uma mente carnal invertem esta ordem e dizem: só creio naquilo que posso ver, mas isso é incorreto. Quando realmente vemos uma coisa, não precisamos de exercer fé para ela. É quando não vemos que precisamos de exercitar a fé. Como Paulo disse, a fé e a vista são incompatíveis por natureza. Frequentemente, na nossa experiência, descobrimos que há um aparente conflito entre a evidência dos nossos sentidos e a revelação da palavra de Deus. Por exemplo, podemos ver e sentir toda a evidência de uma doença física. No entanto, a palavra revelada em Mateus 11,17, que Jesus tomou as nossas enfermidades, e em 1 Pedro 2,24, que por suas chagas fostes sarados, eis o conflito aparente. Os nossos sentidos dizem-nos que estamos doentes. A Bíblia diz-nos que estamos curados. Este conflito entre o testemunho dos nossos sentidos e o testemunho da palavra de Deus confronta-nos como crentes com a possibilidade de 2 reações alternativas. Por um lado, podemos aceitar o testemunho dos nossos sentidos e, com ele,
a nossa condição de doença física. Dessa maneira, tornamos-nos escravos da nossa mente carnal. Por outro lado, podemos firmar-nos no testemunho da palavra de Deus, que nos diz que estamos curados. Se agirmos assim, com uma fé ativa e persistente, o testemunho dos nossos sentidos, no seu devido tempo, alinhará com o testemunho da palavra de Deus e poderemos então dizer que estamos curados, não apenas na base da fé na palavra de Deus, mas também na base da experiência física e do testemunho dos sentidos. É nisso que consiste a diferença entre a mente carnal e a espiritual. A mente carnal aceita o testemunho dos sentidos em todas as circunstâncias, e é assim dominada pelos sentidos. A mente espiritual aceita o testemunho da palavra de Deus como uma verdade invariável e imutável, apenas aceitando o testemunho dos sentidos na medida em que ele concorda com o testemunho da palavra de Deus. Esta atitude da mente espiritual para com o testemunho da palavra de Deus é resumida por Davi no Salmo 119:31. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. E de novo no versículo 152 do mesmo Salmo, quanto às tuas prescrições, há muito sei que estabeleceste para sempre. O extraordinário padrão bíblico desse tipo de fé, que se eleva acima do nível dos sentidos físicos até o domínio da imutável verdade de Deus, encontra-se na experiência de Abraão, conforme Paulo a descreveu em Romanos 4:17-21, no versículo 17. Paulo diz-nos que a fé de Abraão foi dirigida para Deus. Chama à existência as coisas que não existem. Essa afirmação de que Deus chama à existência as coisas que não existem significa que, assim que Deus declara que aconteça uma coisa, a fé imediatamente reconhece como verdade essa realidade, embora os nossos sentidos não revelem qualquer evidência dessa verdade. Assim Deus chamou Abraão pai de muitas nações, e a partir desse momento, Abraão de imediato começou a confessar ser aquilo que Deus lhe chamara, pai de muitas nações. Apesar de até essa altura, Sara ainda não lhe ter dado nenhum filho. Abraão não esperou aceitar a declaração de Deus como verdade até ser um fato físico. Pelo contrário, aceitou logo a afirmação de Deus como sendo verdadeira e depois, por causa disso, a sua experiência física alinhou com o que Deus havia declarado. Uma vez mais, no versículo seguinte, em Romanos 4:18, Paulo diz-nos que Abraão contra a esperança creu. Essa frase, contra a esperança creu, diz-nos que nessa altura Abraão tinha tanta fé de Deus como esperança relativa ao futuro e fé no presente, e que essa esperança relativa ao futuro era o resultado da sua fé atuante no presente. De novo, no versículo 19, Paulo diz-nos que Abraão, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Isso indica que Abraão recusou aceitar o testemunho dos sentidos relativamente à condição do seu corpo e do de Sara. O testemunho dos sentidos, sem dúvida, dizia-lhe que a nenhum deles era possível ter filhos. Mas Abraão não aceitou esse testemunho porque não concordava com o que Deus havia dito. Nessa expectativa, fechou os ouvidos ao testemunho dos sentidos e recusou-se a aceitá-lo. Nos dois versículos seguintes, 20 e 21, Paulo continua: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isto mostra claramente o objeto sobre o qual a fé de Abraão estava focada, a promessa de Deus. Assim, a fé baseia-se nas promessas e nas afirmações da palavra de Deus e aceita o testemunho dos sentidos apenas quando eles concordam com as declarações da palavra de Deus. Um pouco mais atrás, em Romanos 4:11, Paulo chama Abraão o pai de todos os que creem. No versículo a seguir, fala dos que também andam nas pisadas da fé que Abraão teve. Isto mostra que a fé verdadeira e bíblica consiste em agir como Abraão e em seguir os passos da sua fé. Ao analisar a natureza da fé de Abraão, descobrimos 3 passos sucessivos. Primeiro, a partir do momento em que ouviu a promessa de Deus, Abraão aceitou-a como verdadeira. Segundo, Abraão recusou o testemunho dos sentidos na medida em que estes não concordavam com a afirmação de Deus. Terceiro, como se manteve firme na promessa de Deus, a sua experiência física e o testemunho dos sentidos alinharam com a afirmação de Deus. Assim, aquilo que aceitou pela fé, contrário ao testemunho dos sentidos, tornou-se numa realidade da sua experiência física, confirmada pelo testemunho dos sentidos. Para muitos, essa atitude de aceitar a palavra de Deus como verdadeira, em desafio ao testemunho dos nossos sentidos, é encarada como loucura ou fanatismo. No entanto, é extraordinário que filósofos e psicólogos de diferentes épocas e antecedentes sejam unânimes em declarar que o testemunho dos nossos sentidos físicos é variável, subjetivo e pouco seguro. Então, se o testemunho dos nossos sentidos não pode ser aceito por si só como verdadeiro e digno de confiança, onde podemos encontrar um padrão correto da verdade e da realidade pelo qual o testemunho dos sentidos deva ser aferido? A essa questão, nenhuma filosofia ou psicologia jamais conseguiu apresentar alguma resposta satisfatória. Na verdade, no decorrer dos séculos, filósofos e psicólogos têm feito eco da pergunta formulada por Pilatos:
O que é a verdade? No entanto, para o crente cristão, a resposta encontra-se nas palavras de Cristo ao Pai, em João 17:17. A tua palavra é a verdade. O padrão final e imutável da verdade e da realidade encontra-se na palavra de Deus. A fé consiste em ouvir, aceitar e agir sobre essa verdade. Ao considerar a relação entre a fé e os nossos sentidos físicos, é necessário fazer uma distinção clara e cuidadosa entre a fé verdadeira e a bíblica, por um lado, e ensinos com uma mente sobre a matéria ou ciência, falsamente chamada cristã, por outro. Os dois principais pontos de diferença são os seguintes. Primeiro, ensinos comumente sobre a matéria ou ciência cristã, a magnificar e a exaltar elementos puramente humanos, como a mente humana ou a razão ou o poder da vontade. Assim, esses ensinos são essencialmente antropocêntricos. Por outro lado, a fé bíblica e verdadeira é essencialmente teocêntrica. Rebaixa tudo o que é humano e magnifica e exalta apenas Deus e a verdade e o poder de Deus. Em segundo lugar, ensinos comumente sobre a matéria ou a ciência cristã não se baseiam diretamente ou tampouco principalmente sobre a palavra de Deus. Muitas das coisas que afirmam e procuram tornar realidade pelo exercício da vontade humana não estão de acordo com o ensino da palavra de Deus. De fato, relativamente a assuntos importantes, opõem-se frontalmente à palavra de Deus. Por outro lado, a fé bíblica e verdadeira, pela sua própria natureza e definição, confina-se aos limites da palavra de Deus. Precisamos também de distinguir entre fé e presunção. A linha que divide as duas é muito tênue, mas consiste na fronteira entre o sucesso e o desastre. A presunção contém um elemento de arrogância e autoglorificação humanas. É a afirmação categórica da vontade do homem, mesmo que esteja revestida de uma linguagem espiritual. Por outro lado, a fé é totalmente dependente de Deus e o seu resultado é sempre glorificar a Deus. Nunca toma uma iniciativa sem contar com Deus. Em Efésios 2, 8-9, Paulo recorda-nos que a fé não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A sua atitude é resumida por João Batista em João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. De um modo muito linear, a fé recebe, a presunção arrebata. Expressa pela confissão. Chegamos agora a uma outra característica importante distinta da fé verdadeira e bíblica no coração do homem, tal como a Bíblia nola descreve. Já analisamos as palavras de Paulo na primeira metade de Romanos 10:10. Com o coração se crer para a justiça. Na segunda metade deste versículo, Paulo acrescenta: e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui Paulo estabelece a ligação direta entre a fé no coração e a confissão com a boca. Essa ligação entre o coração e a boca é um dos grandes princípios básicos da Escritura. O próprio Cristo estabelece esse princípio em Mateus 12:34, onde diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Podemos expressar esta verdade numa terminologia atual. Quando o coração está cheio, extravasa pela boca. Segue-se assim que quando o nosso coração está cheio de fé em Cristo, essa fé expressa-se adequadamente quando confessamos Cristo abertamente com a boca. Uma fé mantida em silêncio, sem uma confissão aberta, é uma fé incompleta que não produz os resultados e as bênçãos que desejamos. Em 2 Coríntios 4:13, Paulo mais uma vez refere-se a essa ligação entre crer e falar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Note-se a ligação direta e lógica indicada pela palavra por isso. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo fala aqui no espírito da fé. A fé meramente intelectual pode talvez manter-se calada, mas a fé espiritual, fé que se radica no espírito e no coração do homem, tem de falar, tem de se expressar pela confissão da boca. Realmente essa verdade é o resultado lógico do significado da palavra confissão. Esta palavra portuguesa, tal como o termo grego homologia, do qual é tradução, significa literalmente dizer o mesmo que. Assim, para o cristão, confissão significa que devemos dizer com a nossa boca a mesma coisa que o próprio Deus já afirmou na sua palavra. Ou mais sucintamente, as palavras da nossa boca concordam com a palavra de Deus. Assim, nesse sentido, a confissão é a expressão natural da fé sediada no coração. No nosso coração, cremos no que Deus já declarou na sua palavra. Isto é fé. Depois, naturalmente, dizemos com a nossa boca o mesmo em que acreditamos no nosso coração. Isso é confissão. Fé e confissão têm o mesmo centro, a verdade da palavra de Deus. Há uma revelação de Cristo na Epístola aos Hebreus que enfatiza a importância da confissão relativamente à fé. Em Hebreus 3:1.
Cristo é chamado o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso significa que no céu Cristo funciona como nosso advogado e representante relativamente a toda a verdade da palavra de Deus que confessamos nesse mundo com a nossa boca. Mas sempre que deixarmos de confessar a nossa fé na terra, retiramos a Cristo a oportunidade de interceder por nós nos céus. Ao fecharmos os lábios na terra, também fechamos os lábios do nosso advogado nos céus. A extensão do ministério de Cristo como sumo sacerdote em nosso favor nos céus é diretamente proporcional à extensão da nossa confissão na terra. Quais são então as principais características da fé tal como a Bíblia as define e descreve? A fé bíblica é uma condição do coração, não da mente. Situa-se no presente e não no futuro. Produz uma mudança positiva no nosso comportamento e experiência. Baseia-se unicamente na palavra de Deus e só aceita o testemunho dos sentidos na medida em que esses concordam com o testemunho da palavra de Deus. Expressa-se pela confissão da nossa boca. Louvado seja o nosso Senhor, que ensino glorioso, majestoso Deus. Obrigada, Senhor, por esse ensino. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, quatro pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens,